Uau! Vamos agora então entrar no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem tanto poder para transformar sua vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abra seu coração para receber a mensagem do nosso Senhor. Do milagres acontecendo, aí você vai exercitando sua fé, você vai criando músculos espirituais, porque a próxima vez que esse bandido, Satanás e os demônios entrarem na sua casa, você mesmo vai dizer, agora estou preparado, cara, e pá! Né? E você vai estar cheio de fé, cheio de milagres, cheio de prontidão. Agora, vamos ver então algumas verdades acerca da cura divina, tá certo? Primeiro, Deus quer curar você. Deus quer curar você. A Bíblia deixa isso bem claro. A religião ensina o seguinte: às vezes Deus quer curar, às vezes Ele não quer. Isso não é bíblico. Não é bíblico. A palavra de Deus ensina que Deus quer curar você. Por quê? Porque isso faz parte da natureza de Deus. Faz parte da própria natureza dele. Em Malaquias ele disse, eu sou o Senhor, eu não mudo. É a natureza dele. É a própria natureza dele, porque Ele te ama tanto. Qual pai aqui, se você tivesse o poder de curar o seu filho, toda vez que ele estava doente, você não curaria ele? Deus nos ama muito mais do que qualquer pai natural ama seu filho. Deuteronômio capítulo 7, versículo 15 diz, o Senhor afastará de vocês toda enfermidade, diga toda. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Hebreus 13, 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu te desafio para você me mostrar uma vez em que Jesus, alguém veio com ele, para ele com fé e saiu sem receber a cura. Não existe na Bíblia, não existe. Toda vez, milhares de pessoas vieram para Jesus com fé e Ele sempre as curou. Sempre, sempre. E Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou. Êxodo capítulo 23, ele diz o seguinte, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Levante sua mão e diga assim, eu tomo posse disso. Olha o que ele diz, na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Está vendo? Você não vai morrer antes da hora, se você tomar posse dessas promessas. Então a primeira verdade, Deus quer curar você. Segunda verdade que é importante nós sabermos, Jesus já levou as suas enfermidades na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Isaías, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando Ele morreu na cruz, Ele não só tomou os seus pecados, não só tomou o castigo pelos seus pecados, a Bíblia fala que Ele levou sobre si as suas enfermidades e as suas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos o quê? Sarados. Ah, pastor Eibe, isso é do Velho Testamento? Sim. Foi 700 anos antes de Jesus morrer na cruz. E o profeta Isaías estava olhando para frente e falando, olha, Jesus um dia vai vir e Ele vai levar os nossos pecados e as nossas doenças na cruz do Calvário. E é interessante que no hebraico, esse verbo, pelas suas feridas fomos sarados, na realidade é somos sarados, está no presente, está no presente. Por quê? Porque a cruz de Cristo foi onde aconteceu o milagre. Isaías estava antes da cruz. Agora vê depois da cruz. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,24. Olha o que ele diz. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês
foram, e aí está no passado mesmo no original. Vocês foram porque Pedro está olhando para trás e falou, o milagre já foi feito, Jesus já morreu e agora você já foi curado, porque ele já levou suas enfermidades. Que coisa forte. É a grande troca que aconteceu na cruz do Calvário, aonde Jesus assumiu as nossas dores, as nossas doenças e as nossas enfermidades. E nós assumimos a sua cura, a sua pureza, a sua santidade, a sua transformação. Terceira grande verdade, a cura divina nem sempre é instantânea. Às vezes ela é paulatina. A Bíblia fala num texto lá, se você olhar no grego, lá em João capítulo 4, lá para o final do capítulo, fala de um homem, um servo de um oficial, quer dizer, servo não, um oficial de um rei. E ele procura Jesus acerca do filho dele. E Jesus fala assim, pode voltar que seu filho não vai morrer. E aí ele volta. Quando ele finalmente chega, porque a viagem era cumprida, quando ele finalmente chega, os empregados dele falam assim, olha, seu filho está bem, ficou bom. Ele falou, que horas que ele no grego está escrito assim, que horas que ele começou a ficar bom. Porque naquela hora que Jesus liberou a palavra, que ele começou a ficar bom. Então, nem toda cura é instantânea. Às vezes ela é paulatina. Às vezes você recebe oração aqui, na hora você não vê efeito, mas se você ficar crendo, aquilo começou a obra. A Bíblia fala sobre os 10 leprosos que chegaram para Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós. Aí Jesus falou assim, vai mostrar-te para o sacerdote. Por que mostrar-te para o sacerdote? Porque só era para se mostrar ao sacerdote quem estava curado já. Quem já estava curado. Então Jesus estava falando em efeito, se vocês tiverem fé, a cura agora já entrou em vocês. Podem ir lá mostrar para o sacerdote, mas eles estavam cheios de lepra ainda. Cheios de lepra. Mas eles acreditaram em fé. É assim que você deve acreditar hoje, quando você recebeu oração com a imposição de mãos. Acredita que naquela hora a cura entrou em você. Acreditaram em fé. E eles, todos os 10 leprosos, começaram. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, diga, enquanto iam, aí os 10 foram curados. Todos os 10. Enquanto iam, a cura muitas vezes é paulatina. A Bíblia fala dessa história, eu acho fantástica ela. Olha só, aqui em Marcos 8, 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Era um homem cego, totalmente cego. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Por que levou para fora da aldeia? Para orar por ele. Vou explicar daqui um pouco. Muito forte isso. Então cuspiu nos olhos do homem. Se alguém quiser oração depois, eu tenho uma saliva. Estou brincando. Cuspiu. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você fala, mas que jeito estranho de orar para o enfermo. Meu irmão, se você estiver cego, você aceita qualquer coisa para você poder enxergar, não é verdade? Meu irmão, se o Espírito Santo dirigir, a gente faz. Eu vou te contar um dia algumas coisas loucas que Deus já me mandou fazer. Imagina o Mateus aqui, que já tem muitas experiências também aí, nesse taking risks. Aí, veja bem, Jesus cuspiu nos olhos do cego e impondo-lhe as mãos. Diga, impondo-lhe as mãos. Isso é muito forte, a imposição das mãos. Perguntou, você vê alguma coisa? E o cego disse, estou totalmente curado. Não. Rapaz, o próprio Jesus ora para o homem e ele não é totalmente curado. Ele disse, vejam pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Ele estava parcialmente curado. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Tá? Talvez durante essa série, hoje você recebe oração. Começa a receber a cura. Domingo que vem, mais imposição de mãos. No outro domingo, vai acontecendo. Jesus de novo pôs as mãos sobre ele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Agora, olha só. Olha só. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Uau! Olha só, ele tira ele da aldeia, ora,
Teve que orar 2 vezes para ele ser totalmente curado. Aí ele fala, agora volta para casa, mas não volta para dentro daquela cidade, não. Por quê? Sabe por quê? Existem ambientes que estão permeados com incredulidade. É verdade. E aquela incredulidade impede o milagre de acontecer. Por isso que eu gosto de estar com o povo de Deus, porque é um ambiente cheio de fé. Às vezes a pessoa fala, não, vou ficar em casa, assistir pela internet. Não é o mesmo ambiente. O ambiente que faz toda a diferença. O ambiente traz uma atmosfera de fé. Jesus teve que tirá-lo do ambiente de incredulidade. Jesus orou 2 vezes. Depois dele ser curado, Jesus fala, agora não volta lá. Porque um dos grandes segredos para a cura divina funcionar é a fé. Isso nos leva para o nosso quarto e última verdade. A cura divina é apropriada pela fé. Pela fé. Agora, não é que Deus não pode curar soberanamente ou por dons. Deus pode. Deus tem muitas formas de Deus curar. E às vezes a pessoa não estava nem com fé e ela foi curada. Mas isso não é a norma de Deus para o seu povo. A norma de Deus para o seu povo é que cada um do seu povo aprenda a liberar a fé para ser curado. Isso que Deus sempre quis, para que o povo aprendesse a liberar a fé. Por isso que Jesus sempre enfatizava, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Uma certa vez um homem falou assim, meu filho está horrível, Senhor, se o Senhor puder curá-lo, por favor. Jesus falou, se eu puder curá-lo? Aí Jesus jogou a responsabilidade de volta nele, falou assim, tudo é possível através da fé? Aí o homem foi tão humilde, ele falou, Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. E Deus o ajudou, e ele foi curado. Então, Deus não te condena também, não. Deus te condena, tudo que a gente recebe de Deus não é pelos nossos méritos, é só pela graça dele. Deus não te condena. Ele só está pedindo você para acreditar, para liberar, para tomar posse, para liberar a sua fé. Pastor Eibe, como liberar a fé? Para cura. Veja esse versículo aqui em Salmo 103. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Primeiro segredo, não esqueça. Você não deve esquecer os benefícios de Deus. Lembre-se que isso é um dos benefícios que Deus quer te dar. É a cura. Aí olha só o que ele diz. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Irmãos, vez após vez, após vez, após vez, isso está nas Sagradas Escrituras. Todo lugar que fala que Jesus levou suas doenças, levou seus pecados, levou suas doenças, levou seus pecados, levou suas doenças. Não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele perdoa todos os seus pecados e Ele cura todas as suas doenças. Ah, pastor Eibe, mas por que se isso for verdade, por que se Ele cura todas as enfermidades, do mesmo jeito que Ele perdoa todos os pecados? É do mesmo jeito, pastor, é do mesmo jeito. Então, pastor Eibe, por que ainda, de vez em quando, a gente está doente? Eu faço outra pergunta. Por que você, de vez em quando, ainda peca, já que Ele levou seus pecados? Não é o mesmo versículo? Por que peca? Todos aqui pecam, não é vocês, eu não, né, claro. Brincadeira. Claro que eu peco. Acabei de pecar, né? Mentir. Todos nós pecamos ainda, mas Ele não levou nossos pecados? Você está entendendo? É a questão de apropriar o que Ele fez por nós. Quando a gente peca, por que nós estamos pecando? Porque nós não estamos apropriando o fato que nós já morremos para o pecado, estamos vivos para Deus. Você pode tomar posse disso. É possível viver e vencer algum pecado na minha vida? Claro que é possível. Como? Através da cruz de Cristo, através da fé naquilo que Ele fez por você. É possível receber uma cura? Claro que é possível. Através da fé de Jesus, através da fé naquilo que Ele fez. É a mesma coisa, igual pecado igual e doença. Agora, pastor Eibe, eu quero vencer mais meu pecado, o que eu faço? Primeiro, não chama mais do seu pecado, é do diabo, não é seu. Tá? E você comece a se encher de Jesus, encher das promessas. E o pecado vai cair por terra. Pastor Eibe, eu quero vencer essa minha doença. Primeira coisa, não chama de sua doença, não é sua, é do diabo.
Amém? Não é sua. Não é sua. Segundo, se enche de Jesus, se enche das promessas, da palavra. Sabe, quanto mais cheio das promessas, a doença vai cair por terra também, assim como o pecado. Olha esse versículo, Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra, diga palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Aleluia, diga a palavra de Deus, me enchendo, eu vou estar cheio de fé, e eu vou tomar posse da minha cura. Isso é tão maravilhoso. Agora, muitos cristãos, é igual a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. O irmão Reagan, ele conta uma história fantástica e verdadeira que aconteceu. Ele falou que ele foi orar pelas pessoas e ele já estava meio cansado, porque a filha era muito grande, ele estava orando com imposição de mãos. Ele estava sentado numa cadeira e trouxeram uma mulher na cadeira de rodas. E ele começou a orar com ela com imposição de mãos, só que ela gritava muito alto. E ela dizia, Senhor, Senhor, me cura, me cura, me cura. Senhor, tu sabes que eu tenho sofrido tanto. 7 anos já que eu estou nessa cadeira de roda. 7 anos que eu nunca mais andei. 7 anos que eu estou fazendo pessoas me carregar até para usar o banheiro, Senhor. Eu não aguento, Senhor. Oh, Senhor, Senhor, me cura, me cura, me cura, me cura. E ele falou, irmã, deixa eu explicar uma coisa. Ela, me cura, me cura. Irmã, me cura, me cura. E ele não era, talvez, assim, tão diplomático, ele finalmente falou assim, cala a boca, irmã. Ela se tomou susto. Ela falou, sim. Aí ele notou que a audiência ficou escandalizada com ele. E aí tinha uma atmosfera de incredulidade, que estava todo mundo agora contra o pregador. Ele falou, irmãos, deixa eu explicar, eu só tive que chamar a atenção da nossa irmã, porque eu quero vê-la curada. Vocês não querem vê-la curada? Amém. Então, eu só tive que ser duro, porque eu estava tentando chamar a atenção dela e ela não me atendia. Vocês entendem? Então, se vocês tirarem o pé do freio da incredulidade, nós vamos ver essa irmã curada. Vocês concordam? Ele falou que a maioria falou, tá bem, amém. Aí a atmosfera de fé, ele não teve que tirar ela da aldeia, né? Tá certo? Aí ele falou assim para ela, irmã, se eu te mostrar na Bíblia Sagrada, que Jesus já... Não, se eu te mostrar na Bíblia Sagrada uma coisa, irmã, acredita? Ela falou, acredito. Aí ele mostrou esse versículo aqui para ela. 1 Pedro 2,24. Se mostrou aqui, ó. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Ele falou, irmã, lê isso. Ela ficou lendo, a ficha não caía. Mas ela ficou lendo. Aí a ficha caiu, ela falou, meu Deus, a Bíblia está dizendo que Jesus já levou minhas doenças. E pelas feridas dele, eu já fui sarado. Ele falou, você acredita nisso? Ela falou, eu acredito. Ele falou, então, você faz uma coisa, se eu lhe pedir? Ela falou, se for fácil. Ele diz, é a coisa mais fácil que você já fez. Só levanta suas mãos e começa a agradecer a Deus, que Ele já levou suas doenças e que pelas feridas dele, você já está sarada, já está curada. Ela falou, tudo bem. Ela começou lá a agradecer, obrigado, Senhor, que estou curada. E aí ele pediu à igreja toda, vamos todos agradecer a Deus com essa irmã. Todo mundo agradecendo, obrigado. E o melhor, irmãos, é que a ficha caiu mesmo. Ela tinha tanta revelação desse versículo, Deus deu a revelação, porque às vezes a pessoa até entende o versículo aqui na cabeça, mas não tem a revelação no espírito. Ela perde o milagre por 30 centímetros. Entendeu? Porque ela não tem revelação no espírito. Mas ela teve revelação. Ela falou assim com tanta alegria, agora ela estava sorrindo em vez de chorando, né? Ela falou, Senhor, por 7 anos eu sofri. 7 anos sem poder andar. E agora eu sei que eu estou curada. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. E ela estava agradecendo mesmo. Ele falou, irmã, ela na cadeira de roda, né? Ela nunca tinha andado por 7 anos. Ele falou assim, ela já é uma senhora idosa e gorda, assim, fofa. Aí, ele disse, irmã está curada então? Estou curado, sim, pastor. Ele disse, então pessoas curadas não tem nada a ver mais com
com cadeira de roda. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele falou que na hora ela pulou e começou a dançar que nem uma jovem e correr no prédio da igreja, 100% curada para a glória. Deu para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia! Sabe por quê? Porque a fé crê antes de ver. A fé toma posse da palavra antes de ver. Por isso que a fé também sempre vai louvar antes de sentir. Você está entendendo? Sempre vai louvar antes de sentir. Quando eu receber minha cura, eu vou louvar. Não, quando você já recebeu a cura 2.000 anos atrás, na cruz do Calvário, você agora tem que tomar posse dessa cura, começar a louvar em fé e depois você vai sentir. Depois você vai sentir, tá? Fé é louvar antes de sentir. Mas fé também, sempre a fé é ação. Fé é ação. Eu acho lindo aquela história dos 10 leprosos que eu já mencionei. Porque eles acreditaram na palavra do Senhor. E Jesus falou assim, então vai como alguém curado e vai te mostrar o sacerdote. Estamos curados. Você tem que agir. Sempre Deus vai pedir uma ação da sua parte. Uma ação de fé da sua parte. Porque fé sem ação é morta. Fé sem ação é morta. Eu lembro uma vez eu estava pregando lá em Alté do Chão. E na hora Deus me revelou que tinha alguém dentro do salão que estava com problema na perna direita, eu acho que era. Falei, quem está com problema na perna direita? Um homem levantou a mão, eu falei, vem aqui. Aí eu ia orar por ele, o Espírito Santo falou, você não vai nem orar por ele, você só vai mandá-lo, o palco era separado da parede do fundo, vai mandá-lo correr 3 vezes ao redor do palco. Mas Senhor, o homem está com problema na perna, manda ele correr, em nome de Jesus. Eu falei, o Espírito Santo está me falando, para falar para você, correr 3 vezes ao redor desse palco, você vai ser totalmente curado. Ele não duvidou, não titubeou, ele foi correndo com dificuldade, mas correndo, na 3ª volta ele já estava correndo perfeitamente para a glória de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus, totalmente curado, totalmente curado. Libere a sua fé agora. Agora mesmo, dentro de poucos instantes, nós vamos estar orando pelas pessoas, tá certo? Nós vamos estar orando sobre você. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Ainda vou contar uma historinha aqui, nessa hora da oração, mas já vamos começar essa hora da oração nesse momento. Veja bem. Eu estava pregando lá em Belém. A igreja estava lotada. E eu preguei sobre cura. A mensagem toda foi sobre cura. Muito semelhante a essa mensagem aqui. Só que eu ocupei mais tempo e dei muito mais textos da Bíblia. Mas mostrei claramente pela Bíblia que Jesus já havia levado nossas enfermidades. Mas uma mulher chegou para mim no final do culto, ela disse assim para mim, pastor Eibe, o senhor pode me dizer uma coisa? Eu falei, pode falar, irmã. Ela disse, o senhor pode me dizer porque eu nunca consigo ficar curada, ser curada? Nunca consigo. Eu falei, posso. Ela falou, pode? Eu falei, posso. Sabe por quê? Porque a irmã acabou de dizer com sua boca, eu nunca consigo ser curada. Enquanto você está falando isso, cura divina não acontece, porque a cura divina é pela fé. E a fé tem tudo a ver com suas palavras, irmão. É importante você começar a declarar a palavra de fé. Enquanto a irmã fica dizendo, eu não consigo ficar curada, nem Deus consegue te curar. Porque tudo que Deus faz é pela fé. Não estou dizendo que Deus não pode te curar soberanamente, claro. Mas se quiser ter a cura divina pela fé, esse não é o caminho, minha irmã. Ela olhou para mim, ela ainda não estava entendendo bem. Aí eu abri a Bíblia para esse versículo aqui, em Marcos 16. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome
se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu falei para ela, a Bíblia garante, eu creio, e que se eu pôr as minhas mãos sobre você, você ficará curada. Você não quer começar a mudar a sua forma de falar? Começar a declarar, em vez de falar, eu não consigo ficar curada, começa a dizer, eu serei curada. Ela falou, tudo bem. Eu falei, você crê nesse versículo? Ela falou, eu creio. Então diga em voz alta, Pastor Eibe, se você colocar suas mãos sobre mim, em oração, eu serei curada. Eu falei, a Bíblia não fala, eles talvez ficarão curados. A Bíblia diz, eles ficarão curados. Eu disse, você declara isso? Ela falou, rapaz, eu vi que a ficha caiu. A revelação, né? Ela estava entendendo antes na mente, agora 30 centímetros. Pá! Ela falou, pode pôr a mão sobre mim, pastor Eibe. Eu ficarei curada agora. Aí eu orei sobre ela. E aí eu perguntei, como está? Ah, estou curada! Ah! Sabe por quê? Esse é o nosso Deus. Eu já vi cego enxergar, eu já vi pessoas deficientes da perna andar, eu já vi milagres acontecer. E Deus já me disse que eu vou ver ainda ressurreição de mortos. Ele me deu um sonho, eu estava orando por uma menina que estava falecida e ela ressuscitou. Eu já sei que nós vamos ver cada vez mais milagres. Isso é só o começo, em nome de Jesus. Você recebe isso, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Eu creio que sua vida não será mais a mesma depois de você ouvir toda essa série sobre cura. E daqui a poucos instantes eu vou estar orando pela sua cura. Se tiver alguém enfermo aí na sua casa, chame agora para perto da tela. E nós vamos realmente concordar em fé pela cura de cada pessoa debaixo desta oração. Quero dizer também que durante a semana você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Queremos sempre estar ligados, trazendo princípios da palavra que vão transformar nossas vidas para a glória de Jesus. Receba agora esta oração, receba a sua cura em nome de Jesus. Pai querido, eu creio que nesse momento a tua palavra foi pregada e a tua palavra diz que esses sinais seguirão os que creem e que o Senhor honrou os seus discípulos da igreja primitiva ao pregarem a palavra, confirmando a palavra com os sinais que acompanharam. Assim também, Pai, eu peço que o Senhor possa confirmar essas palavras de fé, palavras baseadas na Bíblia Sagrada, que foram pregadas para trazer cura para esse meu irmão, para essa minha irmã. Eu concordo em fé agora. Toda doença, toda enfermidade, toda obra maligna, eu te ordeno, não podes tocar nessa querida pessoa. Eu te ordeno, em nome de Jesus, sai toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda obra maligna agora. E eu declaro a cura do Senhor Jesus. Meu querido amigo, receba agora a sua cura, em nome de Jesus. Eu já vejo você curado, eu já vejo você contando o seu testemunho de cura e de vitória, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe ricamente. E não esqueça que na sua vida, na sua saúde e nas bênçãos sobre a sua família, isto é só o começo.